deveria contribuir, fruto daquilo que eu ganho. Concluindo esse tópico, a partir do domingo nós vamos falar sobre a importância de se ter um orçamento familiar, como a Escritura nos orienta a pensar sobre essas coisas, a ter equilíbrio nos nossos gastos, não é? A ter orçamento familiar, como administrar a nossa finança a partir do nosso orçamento familiar. Mas hoje, particularmente, não é, nós vamos trabalhar como eu devo contribuir com aquilo que eu ganho. Veja, irmãos, Provérbios 3, verso 9, vamos abrir as escrituras, por favor, Provérbios 3, verso 9. Essa é uma das áreas bem complicadas, né? Mas é importante tratar desse assunto quando nós falamos em orçamento, né? Em dinheiro. Provérbios 3, verso 9. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. É claro que Salomão aqui, ele está lidando com uma sociedade agrária, né, irmãos, em que o agricultor, ele vai lidar com a sua renda a partir daquilo que ele colhe da sua plantação. Ele trabalhou duro, trabalhou por um período, veio a colheita e ali ele então usa aquela realidade para contribuir. É engraçado porque há um aspecto interessante que nos chama a atenção, é que antes de colher, ele sabe que ao colher ele vai contribuir, é parte do princípio dele. Se eu sei que no final da colheita eu devo honrar a Deus com o que eu tenho, isso aponta para um princípio que deve chamar assim, uma situação análoga, onde a família ela vai demonstrar prioridade ao dar a obra do Senhor. Então, ele vai lidar com o seu orçamento, que nós vamos trabalhar na próxima semana, a partir da próxima semana. Você vai pegar o seu orçamento, vai pegar o seu salário, e ao invés de você esperar, se alguma coisa vai sobrar de tudo aquilo que você gastou, você planeja assim. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Esse termo primícia, é bom lembrar disso, que lembra que a oferta, era essa a segunda festa do calendário judaico. A primeira festa era a Páscoa, a segunda festa era a festa das primícias, a terceira festa era o Pentecoste, depois a festa das trombetas, depois a festa do tabernáculo, da expiação e depois do tabernáculo. Eu tinha essa sequência de festas. Primícias é o quê? A primeira folhagem que saía era ofertada ao Senhor por oferta movida diante do altar. As primeiras folhagens. E o que a imagem que nos causa, a ideia que nos causa com essa imagem é que Salomão está dizendo que eu devo dar das primícias do que eu tenho. É primordial aqui. É primordial nesse sentido. Eu preciso organizar o meu orçamento, não pensando o que sobrar eu vou contribuir. Eu devo colocar como prioridade no meu orçamento. Segunda coisa importante, irmãos, dar é também adorar o Senhor, louvar ao Senhor. Até nesse mesmo princípio, o verso 9 do Provérbios 3 diz: honra ao Senhor com os teus bens. Então, o mesmo texto diz que eu vou honrar a Deus com aquilo que eu tenho, devotando o que é precioso para nós, irmãos.
o que é precioso para nós. Nós demonstramos como nós valorizamos e exaltamos a Deus quando nós reconhecemos essa realidade na adoração ao Senhor, dando a Ele tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho. A linguagem de Paulo aos Romanos é: eu suplico, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, que vocês ofereçam os seus corpos, que vocês se entreguem ao Senhor em tudo o que você é, tudo o que você tem. Eu preciso usar para esse fim, para a glória de Deus. Quando nós fazemos, irmãos, essa contribuição prioridade, nós também expressamos fé que Deus vai prover para nós. Mesmo que nós não venhamos mais a possuir o que nós devotamos a Ele. Durante a nossa vida toda, irmãos, um cristão que é fiel na contribuição, ele devolveu à igreja uma quantidade muito grande de dinheiro, que queria equivaler a muitos anos de trabalho e esforço pessoal. Se você for calcular, você vai ver quantas vezes e quanto você deu. Nós cremos, sabe por que nós fazemos isso? Nós cremos que as nossas almas, elas são bem mais ajustadas, porque nós damos, nós servimos. Lá em Mateus 6, versos 19 e 21, o Evangelho nos instrui nisso. Veja, Mateus capítulo 6, verso 19 a 21. Diz assim as Escrituras, Mateus 6, verso 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Dar generosamente, irmãos. Dar generosamente vai passo a passo, arrancando, afrouxando os nossos tentáculos dos tesouros e da esperança nessa vida, e estabelecendo a nossa riqueza, de onde ela procede e onde nós esperamos receber. Quanto menos quanto mais temos dificuldade em contribuir, você vai ver que mais a nossa alma está apegada às coisas desse mundo, mais os nossos tentáculos estão enfiados nessa terra, e quanto mais nós contribuímos, é a expressão da nossa alma de que esse mundo e essa terra não é o nosso fim. Infelizmente, você vai perceber muita avareza no coração, e Paulo vai dizer que isso é idolatria, porque a contribuição é uma maneira não apenas de fazer, mas de demonstrar quão apegado às coisas dessa vida eu estou. Esse é um princípio bíblico fundamental.
Terceiro aspecto importante quanto a esse tema: nós não damos dinheiro ou devolvemos dinheiro à igreja porque Deus tem necessidade de dinheiro. E você vai ver pessoas que querem levantar dinheiro para alguma obra, e as pessoas dizem assim, é como eles pedem tanto que parece assim: o reino de Deus depende exclusivamente da doação que você vai fazer agora. Se você não der, a palavra não vai ser pregada, o reino não vai avançar, o Senhor não vai operar. Calma. Se você der dinheiro porque acha que Deus precisa do dinheiro, você realmente não entendeu nada. Você realmente não compreendeu nada. Irmãos, é só ler as Escrituras. Mais uma vez, voltemos à palavra de Deus. 2 textos básicos: Atos capítulo 17, por favor, verso 24 e 25, e depois Romanos. Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus não necessita disso. O texto de Romanos, no capítulo 11, é um texto riquíssimo, né? Verso 35, particularmente, o apóstolo Paulo diz assim, veja, quando ele está descrevendo lá a glória da beleza da salvação, ele usa essa comparação: ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Quem foi que deu alguma coisa a Deus, para que Deus depois restituísse a ele? Deus realizará todos os seus planos, com ou sem sua ajuda. Quando nós fazemos, nós nos alegramos no privilégio de participar da obra de Deus. Mas sem o seu dinheiro, Deus fará a obra dele. Deus não precisa do nosso dinheiro. Outro aspecto importante: dar para os que têm necessidade, ajudar aos que precisam e que carecem de socorro. A Escritura enfatiza a nossa responsabilidade de ajudar os pobres, irmãos. Muitas vezes, talvez um dos textos mais ricos é Deuteronômio 15, mas particularmente Deuteronômio 15, verso 10, Moisés descreve exatamente, porque todo o capítulo 15 trata desse tema, não é? Mas o verso 10 particularmente, o texto diz assim: livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. Que coisa interessante. Não seja maligno o teu coração quando deres ao pobre. Sabe qual é o contexto aqui? É mais ou menos assim, irmãos. Há um dia de remissão, um ano específico da remissão. Então, uma pessoa, um pobre, uma pessoa extremamente necessitada, precisa de ajuda, e você tem o dinheiro para socorrer, e você então dá o dinheiro para socorrê-lo, e ele diz que vai lhe pagar. Se ele pediu dinheiro no 6º ano, porque no 7º ele tem que sair livre, mas ele está em necessidade agora, aí no 6º ano, que é uma data comum para todos, é uma data
para cada dinheiro emprestado, uma data comum em Israel. Aí a pessoa, como é que o coração é maligno? Diz assim: eita, ele está me pedindo agora, ano que não vai me pagar. O Senhor disse: não seja maligno o teu coração, dá àquele que precisa, e eu abençoarei os teus trabalhos. Thomas Boston disse certa vez: a melhor poupança não há, irmãos, não há nenhuma economia como essa. Você pode fazer investimento, o que você tiver que fazer investimento, esperando o retorno de muitas coisas, mas ninguém te dá a segurança que Deus dá, quando diz: se você socorrer ao pobre, eu pagarei. Ninguém me dá essa certeza. E Thomas Boston diz: o melhor investimento é socorrer ao pobre, que verdadeiramente precisa. A grande maioria, irmãos, das referências no Novo Testamento literalmente é para prover para as viúvas, para os órfãos. Você sempre vai encontrar claramente no Novo Testamento. E a nossa ajuda não deve estar apenas restrita às pessoas da nossa igreja local. Ela pode também pertencer ou estar associada às pessoas que são de outra igreja, membros de outra igreja de Cristo. Você deve cooperar. Veja, Paulo chega a dizer isso, que ele foi abençoado por uma outra igreja e que mandou socorro para ele até que não podia fazê-lo. Primeiro os da fé, primeiro os nossos irmãos. Nós não devemos permitir que irmãos no meio da igreja passem fome ou necessidade. A igreja deve socorrê-los. Esse é o fim do recurso da igreja. Mas quando nós não temos esse problema no meio da igreja e algum irmão de alguma igreja irmã passa a necessidade, a igreja pode estender a mão e ajudá-los nas suas necessidades. E quando toda a igreja de Cristo não estiver passando necessidade e alguém na sociedade, fora da sociedade, uma calamidade pública, a igreja pode estender a mão e ajudá-los também. Mas lembre, irmãos, sempre o Senhor nos mostra a beleza de dar àqueles que precisam, porque é assim que o Senhor tratou conosco. Como pastor, irmãos, é muito bom ver a igreja contribuindo e também as ofertas diaconais. Os irmãos vão perceber que no nosso culto público, apenas na Santa Ceia, no primeiro domingo à noite, e na Santa Ceia, no terceiro domingo pela manhã, nós recolhemos a oferta diaconal e as contribuições. Não que os irmãos não possam contribuir antes, mas há um gasofilaço na entrada e que os irmãos fazem isso. Mas nós não temos na liturgia, todo domingo, manhã e noite, um momento de ofertório. Primeiro porque o caráter da contribuição é fazer com que aqueles que estão à mesa conosco sejam supridos das suas necessidades, porque são nossos irmãos e vão comer conosco à mesa diante do nosso Senhor. A linguagem de Neemias foi essa, Esdras e Neemias. Vocês que têm carne, gordura, alimento, levantai e saí e ofertai àqueles que não têm nada preparado para si. É uma das formas de revelar o amor e a unidade da igreja,
contribuindo com os irmãos que passam por necessidades e carecem do socorro da igreja. Nós devemos dar aos pobres. O conselho que nós damos na igreja, irmãos, como orientação, é que essa contribuição na igreja do Senhor, principalmente dar aos pobres, não fosse algo pessoal, isto é, você dando dinheiro a alguém que precisa. Não que isso é proibido, mas eu creio, à luz das Escrituras, que não deveria ser assim. Você deveria dar pela igreja, isto é, você dá uma oferta para a junta diaconal, dizendo: eu queria dar essa oferta para determinado irmão que está passando por necessidade, e a junta diaconal encaminharia o dinheiro a ele, e não seria pessoal, seria a igreja ajudando o irmão, não individualmente, porque a tendência desse tipo de relação é criar uma dependência, é criar um tipo de relação estranha, e é perigoso isso. Por isso, a melhor forma é através da contribuição na igreja, através dos diáconos da igreja. Essa é a melhor forma de fazer. Outro aspecto importante também, não apenas dar ao pobre, mas dar para a obra do Senhor. O Novo Testamento fala dessas coisas, irmãos. Vamos abrir o texto comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 13 e 14. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, verso 17 a 18, Paulo diz assim, 1 Timóteo 5, 17 a 18, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda o trabalhador é digno do seu salário. O trabalhador é digno do seu salário. Esse é o sistema do Antigo Testamento. Os levitas eram sustentados pelas ofertas e dízimos do povo do Antigo Testamento. Era esse o princípio. Havia necessidades, existiam num lugar de adoração, num local de culto, nós temos necessidades específicas, além do sustento do pregador da palavra, você tem o sustento daqueles que trabalham, secretário, as pessoas que lidam com a limpeza, você tem as necessidades específicas da igreja, você tem energia, tudo isso é necessário, e a contribuição da igreja, ela serve exatamente para que a igreja cumpra todas essas obrigações. Nós fazemos isso para esse fim, à luz das Escrituras Sagradas. Mas a Bíblia me ensina mais sobre como dar, irmãos. Eu dou aos pobres, eu dou ao trabalho do Senhor, e também eu dou com sabedoria. Eu dou com sabedoria. É engraçado porque você sabe que muitas vezes, quando nós falamos em contribuir com sabedoria, eu queria que você, para a gente explicar melhor esse texto, nós lêssemos um texto das Escrituras e dele nós buscássemos entendimento do que está sendo dito em Lucas, ou melhor, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10 e 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10 e o verso 12. 10 a 12, na realidade, diz assim: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia.
A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Ora, nós queremos contribuir na igreja, irmãos. Nós queremos ser bons dispenseiros do que Deus nos deu. E nós queremos que o dinheiro seja usado de maneira sábia. Nós deveríamos evitar contribuir com organizações fora da igreja que não tem parâmetro bíblico. E algum tempo atrás se sabia muita gente, muito presbiteriano, até gente muito rica, que doava dinheiro para organizações estranhíssimas, dando o seu recurso de maneira pecaminosa. E é o que é engraçado, porque não é porque é o seu recurso, você é dispenseiro, você vai prestar contas, você é administrador do que Deus te deu. Deus vai pedir contas de como você usa o seu dinheiro. O que é que acontece em muitos lugares, irmãos? Dá dinheiro para as pessoas que não querem trabalhar. Eu vou dar dinheiro para uma organização que cuida de pobres, mas tudo bem, a pessoa é pobre, mas ela pode trabalhar e não quer trabalhar. E por que ela não quer trabalhar? A mesma coisa na igreja. Se a pessoa não trabalha porque ela não quer trabalhar, não é porque ela não pode, veja, é possível você querer trabalhar e não poder trabalhar, por questões de saúde e outra necessidade. Mas você podendo trabalhar, não quer trabalhar, a igreja deve, ao invés de contribuir, deve exortar esse irmão, porque ele está em pecado. Porque ele está em pecado. Se você tem dinheiro, irmãos, você deve contribuir e fazer uso do seu dinheiro com sabedoria. Você pega seu dinheiro numa parada numa parada aí qualquer, você está andando de carro, para no sinal, chega alguém pedindo dinheiro para você, e você dá o seu dinheiro, você pode estar contribuindo para a pessoa comprar drogas. Como é que você vai adivinhar isso? É assim que Deus te mandou usar o teu dinheiro? Não é insensibilidade, isso se você está contribuindo para uma vida iníqua, para uma prática de impiedade no meio da sociedade. Por isso que a melhor maneira é sempre via igreja, porque o trabalho dos diáconos, dentro do trabalho dos diáconos, é julgar caso a caso, é avaliar situação e situação. Você precisa ter muito cuidado com isso, irmãos, porque se nós imaginarmos que eu faço do dinheiro o que eu quero, você não entendeu a aula de domingo passado, retrasado, que diz que nós ouvimos que tudo o que eu tenho pertence a Deus e eu não posso usar como eu simplesmente quero usar. Essa é a maneira de ajudar os pobres. É contribuir via igreja, especialmente os irmãos da fé. Caminhando para o fim, doe proporcionalmente e generosamente. O padrão que nós utilizamos é o padrão do Antigo Testamento, 10%. A Bíblia nos ensina a ser generosos. A Bíblia nos ensina a ter proporcionalidade. É estranho quando você tem uma hipótese, o patrão e o empregado no mesmo lugar e o empregado dá o mesmo dízimo que o patrão. Tem um negócio errado aí. Um está dando segundo a sua realidade e o outro provavelmente não.
há alguma coisa errada. Veja, é possível, não sei se tem, mas é possível que tenha alguma coisa. Isso pode acontecer em muitas circunstâncias. Cada um dá segundo a proporção daquilo que Deus lhe tem concedido. 1 Coríntios 16, verso 1 e 2. Veja as palavras do apóstolo Paulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso 1 e 2. Se você usar o padrão do Antigo Testamento, 10% sempre vai ser segundo a proporção do que cada um ganha, não é? Mas você pode simplesmente dizer que é e não é, mesmo você sabendo que de fato não é aquilo que você ganha. 1 Coríntios 16, verso 1 e 2 diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós punha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Agora vamos para 1 Timóteo, capítulo 6, 17 e 19. 1 Timóteo 6, 17 a 19, veja o texto. Diz assim as Escrituras, 1 Timóteo 6, 17 a 19. Exorto aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem, veja que coisa interessante, para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Acumulem sólido tesouro. Sejam generosos no partir. A generosidade é uma marca, e os irmãos sabem que, quando nós começamos a construção da igreja, as nossas orações no início eram exatamente essa. Eu não dizia na oração: Senhor, não é necessariamente que os irmãos prosperem, que esse é o ponto, não é esse o ponto. É que o Senhor os faça generosos, que eles tenham prazer em fazê-lo, que eles tenham um coração pronto para fazê-lo, que não sejam apegados. E a generosidade, irmãos, ela é um padrão que ela é glorioso. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai saber porque a generosidade ela é redentiva. E também, não só a generosidade, 2 Coríntios 8, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8 em diante, mas também a maneira como nós fazemos. Veja só, capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Veja, generosidade não tem a ver com riqueza, tem a ver com a disposição do coração, porque a pobreza deles se manifestou como em grande generosidade. É por isso que, Senhor, faz da tua igreja uma igreja generosa, porque não importa o quanto se tem, é a disposição do coração para servir. Aí ele continua: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça
de participarem da assistência aos santos. Paulo disse, irmãos, eles eram pobres e generosos, e eles suplicaram a nós. Não é você que pede a eles, Deus precisa do seu dinheiro, se você não der vai acontecer isso. Não! A alma deles, que havia recebido a graça da redenção, saltava em generosidade, e eles rogavam a Paulo, deixa-nos ajudar, deixa-nos servir. Esse é o espírito, irmãos, do Evangelho. Continue comigo no texto. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus, os que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça em vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis, aí vem, irmãos, o que é que eles conhecem? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Você sabe o que eles estão fazendo? Eles estão imitando a Cristo. O que era rico se fez pobre, para que pela pobreza fôssemos feitos ricos. Esse texto fala também que eu devo dar voluntariamente. Veja, irmãos, o termo é claro, a voluntariedade em servir. No verso 3, se mostraram voluntários. No finalzinho do verso 3, se mostraram voluntários. O Senhor Jesus, quando veio ao mundo entregar-se por nós, Ele veio voluntariamente. A minha contribuição é voluntária. Ele se deu generosamente, a nossa contribuição é generosa, isto é o reflexo do Evangelho. É como se nós não conhecêssemos a obra da graça, porque ainda queremos contribuir na base da lei do Antigo Testamento, tomar lá da cá, nesse princípio que muita gente imagina que era assim, e se você for olhar, também não era assim, era pela graça, mas era um princípio de adoração ao Senhor, era serviço ao Senhor. No Novo Testamento o princípio não muda, só que o conceito se expande. Agora o Evangelho, sendo muito mais claro, me ensina que ao contribuir, eu estou expressando a glória desse Evangelho. O Deus que se fez homem e morreu por nós. Contribua com alegria, contribua com voluntariedade, contribua, irmãos, com humildade. Não faça para impressionar os outros, faça para a glória de Deus. Interessante que nós podemos olhar de várias formas, irmãos, de várias formas, como que as pessoas são convocadas a dar nas igrejas e recebem uma glória, um cartaz, um diploma, como se aquilo fosse alguma coisa. As pessoas que mais contribuem recebem honra, estão sentados em lugares especiais. Não na igreja de Cristo. Não na igreja de Cristo. Dê, irmãos, cheio de esperança.
porque quem dá será abençoado. Vamos encerrar essa parte lendo especificamente o texto de Provérbios, alguns textos em Provérbios, por favor. Perceba aqui a esperança como ela é estabelecida, irmãos. Provérbios capítulo 3, por favor. Versículo 10. Provérbios 3:10, diz assim, o texto sagrado. E se verso 9 e 10, né? O 9 nós começamos, o 10 a gente encerra. Mas vamos ler os dois. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Capítulo 11 de Provérbios, verso 25, diz assim: a alma generosa prosperará, a quem dá a beber será descedentado. Provérbio 19, verso 17. Provérbio 19, verso 17. Diz assim: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. E este lhe paga o seu benefício. 22, Provérbios 22, verso 9. O texto diz: o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Não é o rico, é o generoso, porque ele dá do seu pão ao pobre. O Novo Testamento nos enche dessa perspectiva claramente, irmãos. Filipenses 4:9, Paulo diz: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com a riqueza da sua glória em Cristo Jesus. Portanto, quando nós estamos contribuindo, nós estamos confiando que Deus cuidará dos requerimentos e as necessidades do seu povo na terra. Eu já fui jovem e agora sou velho. Não vi um justo esquecido, ou um descendente dele, mendigar o pão. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas o tesouro que nós aguardamos não está aqui, porque onde está o tesouro, lá está o nosso coração. Há generosidade, há alegria, há proporcionalidade, há humildade em fazer, exatamente porque o nosso tesouro não repousa nesse mundo. Só quem o tesouro está nos céus é capaz de usar tudo que Deus nos deu na terra para a glória de Deus e para o bem da igreja. Para o bem da igreja. Primeira parte estabelecida. Temos então, estamos nos preparando para a aula do próximo domingo, se o Senhor nos permitir. A primeira coisa do orçamento são as primícias, não o que sobra. A primeira coisa no meu orçamento, aquilo que é a contribuição à casa do Senhor. Então falaremos no próximo domingo a razão, a necessidade e como produzir um orçamento bíblico onde eu revele o evangelho na maneira como eu gasto os meus dinheiro, o meu recurso.
preparando um orçamento que possa glorificar a Deus e viver para a glória de Deus. Se Deus permitir, domingo que vem voltaremos a tratar desse tema agora. Ok? Vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Obrigado, Santo Deus, pelo privilégio glorioso de podermos abrir Tua palavra, Senhor, ler a Tua palavra, ouvir as Tuas instruções. Dá-nos um coração submisso, ó Deus, humildemente quebra a arrogância do nosso coração, ó Deus, que tenta de todas as formas resistir à Tua vontade. Humilha a nossa alma, ensina-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.